Poder ou união? Hierarquia ou solidariedade? Lá na Idade Média, o mundo do trabalho era basicamente dividido nesses dois extremos. Vamos mergulhar hoje para entender como esses dois sistemas que competiam entre si acabaram moldando a vida de todo mundo, desde o topo da pirâmide, com o senhor feudal, até a base, com os servos. Olha só o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender esse poder que vinha de cima para baixo, do senhor e do servo. Depois, a gente vira o jogo e olha para a solidariedade que vinha dos lados, das guildas. E para fechar, vamos ver como essa briga antiga ainda ecoa no nosso dia a dia de trabalho. Então, como é que era trabalhar uns 1000 anos atrás? Bom, pode esquecer essa ideia de bater ponto das 9 às 5. Naquela época, o trabalho era uma coisa muito pessoal. Era um sistema de obrigação, de sobrevivência mesmo, todo construído em cima de duas lógicas que não poderiam ser mais diferentes uma da outra. Vamos começar então pelo primeiro modelo. A sociedade feudal era, antes de tudo, uma pirâmide, bem rígida. E no topo, o que mandava era o poder vertical, uma hierarquia que definia absolutamente tudo na vida das pessoas. E quem estava lá no topo? O senhor. A palavra vem de sênior, o mais velho, o ancião. E para ele não tinha essa de separar o que era público do que era privado. A casa dele era o governo, a autoridade pessoal dele era a lei, tudo se misturava na figura dele. E essa relação de poder era selada de uma forma muito física, muito visual. Existia uma cerimônia poderosa para isso, a chamada comendiato. Olha que interessante como funcionava. Era um ritual. O indivíduo se entregava ao chefe. Ele colocava as mãos juntas assim, entre as mãos do senhor. E pronto. Esse gesto, que parece simples, significava uma entrega total. Criava ali um laço de proteção e serviço mútuo, quase como uma relação de pai e filho, sabe? Tudo selado por um gesto físico. Ok, mas essa era a realidade dos guerreiros. E a imensa maioria da população? Bom, para eles a vida não era definida pela espada, mas sim pelo arado, pela servidão na agricultura. E aqui, o controle do senhor era absoluto. O servo tinha que trabalhar nas terras do senhor em dias alternados, a famosa corveia. As mulheres, por exemplo, eram muitas vezes forçadas a trabalhar em oficinas de tecelagem coletivas. A cabana onde o servo morava, os bens que ele tinha, no fim das contas, nada era dele. Tudo pertencia ao senhor. O senhor podia até pegar as filhas para casar com quem ele quisesse, ou tomar parte da herança. As casas dos servos eram vistas como se fossem um anexo da casa do senhor. É como disse o historiador Georges Duby, eles eram tratados como membros da domesticidade servil do senhor. Ou seja, a linha entre ser da família e ser uma propriedade era muito, muito tênue. Praticamente não existia. Mas nem tudo era essa pirâmide rígida. Conforme as cidades começaram a crescer, um outro tipo de poder começou a surgir. Um poder que não vinha de cima, mas dos lados. Uma estrutura horizontal, que começou a bater de frente com o domínio dos senhores feudais. E essa nova força eram as guildas. O que era uma guilda? Basicamente, uma associação. Pessoas da mesma profissão, mercadores, pedreiros, vidreiros, que se juntavam e faziam um juramento de apoio mútuo, de igual para igual. E por que elas foram criadas? Para várias coisas. Primeiro, para se defender de piratas e até dos próprios senhores. Para garantir ajuda mútua, solidariedade mesmo. E também para proteger os segredos do ofício, as técnicas de fabricação. Com isso, eles mantinham o monopólio da profissão, impunham suas próprias regras de mercado, seus próprios preços e cuidavam uns dos outros até o fim, garantindo funerais decentes para os membros. E tem um detalhe genial no próprio nome. Guilda vem de Geld, uma palavra antiga para dinheiro. Era a grana que cada membro colocava em um fundo comum. Isso mostra o quão prática era essa união, né? A solidariedade deles era baseada em um caixa compartilhado, um poder coletivo que tinha uma base financeira bem real. Agora, é claro que quem mandava não gostou nada dessa história. Esse poder coletivo, vindo de baixo, era visto com muita desconfiança. A igreja, por exemplo, denunciava as guildas, chamando elas de conjurações, basicamente conspirações. Era uma ameaça direta à ordem estabelecida. Então, vamos recapitular. A gente tem esses dois mundos opostos. Um poder vertical, de cima para baixo, e uma solidariedade horizontal, de igual para igual. A grande pergunta é, o que sobrou disso tudo? Como essa tensão antiga ainda aparece no nosso trabalho hoje? Se a gente colocar lado a lado, o contraste fica gritante, né?
De um lado, um senhorio, uma estrutura totalmente hierárquica, senhor e servo. Do outro, na guilda, uma estrutura de iguais, entre pares. A base da relação no senhorio era a dependência, a obrigação. Na guilda era um juramento, uma ajuda mútua. O poder do senhor vinha da posse da terra. O poder da guilda vinha do conhecimento e do capital coletivo. Um era top-down, de cima para baixo. O outro, bottom-up, de baixo para cima. E o legado disso é direto. Pensa bem, o sistema do senhorio, com essa hierarquia clara, essa troca de serviço por proteção, ali já estavam as sementes da relação que a gente conhece hoje entre empregador e empregado. E as guildas, com essa defesa dos interesses do grupo, a proteção dos padrões da profissão, elas são as ancestrais diretas dos nossos sindicatos e associações profissionais. O DNA do nosso trabalho hoje foi escrito lá atrás. E isso tudo nos leva a uma última pergunta para a gente pensar. Hoje, no nosso trabalho, o que pesa mais? A herança da hierarquia, da cadeia de comando vertical, ou a herança da solidariedade, dos laços horizontais de comunidade? Qual dessas duas forças molda mais o nosso dia a dia?